Saludo para el reverendo misionero Miguel Bermúdez Marín, allá Uma saudação para o en reverendo la Miguel Bermúdez Marim, República Mexicana, allá lá na en República Mexicana, Acapulco. lá em Acapulco. Que Dios te bendiga, Que Miguel, Deus te abençoe, y Miguel. también a todos los E ministros também a todos os ministros presentes e assim os que estão en otras naciones, em outras nações, juntamente às congregações em diferentes países, igrejas que estão conectadas com essa transmissão via satélite ou internet. Que as bênçãos de Cristo sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos abra as Escrituras nesta ocasião. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, leiamos uma passagem de 1 de João, do capítulo 4, o qual é muito importante. Capítulo 4 de 1 de João nos diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo tem vindo em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo tem vindo em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e este já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tem vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro, ou o espírito do anticristo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O Espírito de Deus e o espírito do anticristo. Pode se sentar, queiram ter a bondade. Esse é o nosso tema, o Espírito de Deus e o espírito do anticristo. Todos observamos que através da história do ser humano há uma batalha. O ser humano vive em meio de uma batalha em todos os países, tanto espiritual como físico também. O ser humano tem que estar lutando, tem que estar se esforçando, porque o planeta Terra, desde a queda do ser humano no jardim do Éden, deixou de ser um Éden e se converteu em um terreno de batalha. Mas essa guerra, essa batalha, veio de outro lugar, de outra dimensão. Veio do céu, da onde um dos arcanjos chamado Luzeiro, ou Lúcifer, ou Satanás, ou Diabo, se rebelou contra Deus. Nasceu dele o mal, a inveja, o ódio e, consequentemente, o pecado surgiu desse arcanjo, o qual se rebelou contra Deus. E começou no céu essa batalha. E os arcanjos Gabriel e Miguel lutaram e estiveram sempre lutando contra esse inimigo de Deus que é Satanás ou o diabo. E quando Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, nesse planeta Terra, encontramos
que Satanás, o diabo, ou o diabo, ou o Luzeiro, ou Lúcifer, estava encarnado no animal mais próximo ao ser humano, chamado serpente. E através da serpente trouxe o pecado, introduziu o pecado na raça humana. O ser humano podia continuar vivendo eternamente se não tivesse pecado, mas ao pecar morreu. Como Deus disse que morreria. O dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse dia morrerá. Mas encontramos que Adão continuou vivendo e ele chegou a viver 930 anos, e qualquer pessoa pode dizer, mas não morreu. Sim, morreu quando pecou, perdeu. Morrer é perder a vida. E Adão perdeu a vida eterna. E também Eva, e somente lhe restou vida temporária ou temporeira, que lhes acabou aos 930 anos para Adão. E, consequentemente, a herança que deixou Adão e Eva, a sua descendência, a raça humana, foi vida temporária. E por isso nascemos, vivemos um tempo e morre o nosso corpo físico. Lembre-se ou recorde que o que morre é o corpo físico, porque a pessoa, sendo a imagem e semelhança de Deus, tem alma, que é o que na realidade é a pessoa, espírito, que é um corpo espiritual de outra dimensão, e tem corpo físico desta dimensão na qual vivemos. Se morrer fisicamente, pois continua vivendo em outro corpo, no corpo espiritual chamado espírito, que é um corpo de outra dimensão, como o dos anjos, que é de outra dimensão. E se é um crente em Cristo, sob o novo pacto, quando Cristo cumprir todo o programa correspondente à sua primeira vinda, da redenção de toda pessoa escrita no céu, no livro da vida do Cordeiro, e o tiver redimido, tenha feito intercessão por essa pessoa até o último escrito ali, terminará sua obra de intercessão no céu, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele é Melquisedeque, o sacerdote do templo celestial, da qual veio à terra, se fez carne naquele véu de carne chamado Jesus. Por isso ele podia interceder pelas pessoas, porque era nada menos que Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo celestial, dessa ordem celestial. A essa ordem celestial é que pertencem todos os crentes em Cristo nascidos de novo, e por isso são sacerdotes de Deus e de Cristo. Mas Cristo é o sumo sacerdote dessa ordem celestial. E agora, Cristo no céu tem que permanecer como sumo sacerdote no lugar santíssimo, fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador, até que se complete o número da igreja do Senhor Jesus Cristo, até que se complete essa família de Deus, essa família celestial, as quais nascem do céu, nascem de Deus. Agora, a luta continuou na terra, em meio da raça humana, desde a queda do ser humano. E ainda está essa luta. Nos dias de Jesus, encontramos que houve uma grande luta, uma luta grande. Quando Jesus foi batizado por João Batista, depois veio o Espírito Santo sobre Jesus
E uma voz do céu, a voz de Deus, o Pai, disse: Este é meu Filho amado, no qual tenho prazer ou complacência. E João viu o Espírito Santo em forma de uma pomba descer sobre Jesus e escutou a sua voz, a voz de Deus dizendo estas coisas. E agora João Batista reconhece que é a pessoa da qual lhe está preparando o caminho. A pessoa na qual Deus estaria em toda a sua plenitude, na qual Deus se encarnaria, na qual Deus apareceria em forma de um homem no meio da raça humana para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Por isso é que a Escritura diz que em Jesus Cristo morou a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo está toda a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, temos que esse mistério de Deus, o Pai e de Cristo, do qual fala São Paulo em Colossenses, do capítulo 2, do versículo 2 ao 3, é o maior mistério. A Escritura diz em Isaías, no capítulo 7, do verso 14, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e seria o seu nome chamado Emanuel, o qual traduzido é Deus conosco. Deus esteve nos profetas do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Mas em Jesus esteve em toda a sua plenitude. E agora, quando Jesus foi batizado e depois se foi do meio dos que seguiam João, onde ele foi? Onde se foi? Foi ao deserto. E diz a Escritura, para ser tentado pelo diabo. E esteve sem comer uns 40 dias. E o diabo esteve tentando em muitas ocasiões. E ao terminar esses 40 dias, o diabo veio a ele com diferentes tentações. E uma delas foi que lhe mostrou todos os reinos do mundo e lhe ofereceu. E lhe disse que, se prostrado o adorasse, os daria a ele. E disse-lhe, porque o diabo disse que eram dele. O dono desses reinos, ele disse que era ele, o diabo. É que o reino ou os reinos deste mundo passaram a ser do maligno do diabo, Satanás, quando Adão e Eva pecaram. Assim o diabo os arrebatou de Adão, que era o herdeiro, o Filho de Deus que foi colocado aqui na terra uns 6.000 anos atrás. Ele perdeu os reinos desta terra e o inimigo os agarrou e se apropriou ilegalmente. E agora encontramos que ele não tem o direito ou os direitos, porque não tem o título de propriedade, porque quem tem o título de propriedade é o dono. Mesmo que outro esteja no terreno de outra pessoa, se não tem o título de propriedade, não é o dono desse terreno. O dono é quem tem o título de propriedade. E esse título de propriedade é o que está na destra de Deus, em Apocalipse capítulo 5. E o dono original é Deus. E o deu ao seu filho Adão.
Mas, quando pecou, Deus o tomou de novo e permaneceu na mão de Deus, na destra de Deus, por estes 6.000 anos que transcorreram. Mas a promessa é que vai ser tomado pelo herdeiro, o Messias, o qual é tanto sumo sacerdote como rei, é tanto cordeiro como leão. Ele é o herdeiro, porque ele é o segundo Adão. O primeiro Adão perdeu os direitos. O segundo Adão toma esse título, obtém os direitos e, consequentemente, restaura a todos os filhos e filhas de Deus à vida eterna, ao reino eterno. E, consequentemente, reinarão com Cristo neste planeta Terra por 1000 anos e por toda a eternidade. Agora, falando do Espírito de Deus e do Espírito do Anticristo, o Espírito de Deus se fez carne na pessoa de Jesus, o mesmo Espírito Santo que esteve nos profetas e falou através dos profetas, o mesmo Espírito Santo que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente, chamado anjo de Deus ou anjo do pacto, o qual é o Espírito Santo. Por isso, quando nos fala em Malaquias no capítulo 4 e capítulo 3, sobre a vinda do Senhor, nos mostra sua primeira vinda e sua segunda vinda. Malaquias capítulo 3 nos fala de um mensageiro que ele enviará diante dele para que lhe preparasse o caminho. E depois virá ao seu templo o Senhor, a quem o povo, a quem vós buscais, a quem o povo hebreu buscava. E o anjo do pacto que buscais. Agora Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, viria ao seu templo, pois o templo foi feito para ele e para o povo se aproximar de Deus. E o anjo do pacto. E quem é o anjo do pacto? É a imagem do Deus vivente. É o corpo angelical de Deus. É o Cristo em seu corpo angelical. É o Messias em seu corpo angelical, o qual depois se encarnaria e seria Emanuel, Deus conosco, porque Deus esteve em seu anjo, o anjo do pacto, chamado o Verbo, que estava com Deus e era Deus, através da qual criou todas as coisas. Por isso, quando Moisés quis ver a glória de Deus, Deus lhe disse: não me verá homem, viverá, mas eu vou passar diante de ti e vou colocar a minha mão diante de ti, e te vou colocar sobre uma fenda da rocha, até que tenha passado, e em seguida poderá ver minhas costas. E assim aconteceu. As costas de Deus, as costas de um homem, as costas do anjo do pacto. Esse mesmo anjo, Josué também o viu. O viu como o comandante-chefe dos exércitos de Deus. O viu com a espada na mão. Também, isso é no capítulo 5, do versículos 13 ao 16 de Josué.
E também no capítulo 13 do livro dos Juízes, o pai de Sansão, Manoá, o qual estava casado e a sua esposa não tinha filho porque era estéril. O anjo de Deus lhe apareceu em forma visível, primeiro a esposa de Manoá. E depois ela disse que tinha aparecido e tinha dito que ela ia ter um filho. E lhe deu as instruções de como criar o filho. E Manoá, então orou a Deus para lhe que enviasse de novo esse anjo. Deus o enviou. Manoá recebeu a notícia da sua esposa que lhe tinha aparecido de novo o anjo. Foi onde estava o anjo, falou com ele e ele disse que era certo que ele era a pessoa que tinha aparecido, porque Manoá lhe perguntou se ele era o anjo, o varão que lhe tinha aparecido. E lhe disse, sim. Então pergunta tudo relacionado ao filho que vão ter, Manoá e sua esposa, e como criá-lo. E lhe diz, será como eu disse a ela. Manoá o convida a comer. E lhe diz, eu não comerei do teu pão ou do seu pão. Mas se você quer sacrificar, sacrifica a Deus. Sacrifica ao que tenha para sacrificar. Sacrifica para Deus. E então Manoá preparou um cabrito, o trouxe, e o anjo lhe diz que o colocasse sobre a rocha. E aí, em seguida, o anjo tocou nesse sacrifício, esse cabrito, tocou com o seu cajado, ou o seu... E o fogo aí que consumia, que estava consumindo o cabrito, porque Manoá o tinha colocado e estava oferecendo a Deus. E quando o fogo subia, o anjo subiu na chama de fogo. E então Manoá percebeu que esse era o anjo de Deus. E diz à sua esposa, morreremos, porque vimos Deus cara a cara. O mesmo que tinha acontecido a Jacó. Em Gênesis, no capítulo 32, do versículo 24 ao 32, onde Jacó lutou com um anjo durante toda a noite. E já quando raiava a alva, lhe diz, solta-me, porque raia a alva, eu tenho que ir. E Jacó lhe diz, eu não te deixarei, não te soltarei até que me abençoes. É importante a pessoa se agarrar de Deus pela bênção de Deus. E o anjo lhe diz, como te chamas? Ele lhe diz, meu nome é Jacó. Ele diz, não se dirá mais seu nome Jacó, senão Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Se luta para vencer. Portanto, o anjo se vai e então coloca Jacó um nome no lugar onde tinha acontecido tudo isto, em memória desse glorioso encontro que teve Jacó com o anjo. Foi um glorioso encontro para Jacó. E lhe pôs por nome Peniel, que significa o rosto de Deus, porque diz, vi Deus, e diz, capítulo 32, do versículo 30, que diz, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Mas você,
depois de ler todas essas escrituras do Antigo Testamento e ver que Deus aparecia a diferentes pessoas e eles davam testemunho de que tinham visto Deus cara a cara, agora, quando você encontra aqui nesta passagem de 1 de João, que diz que a Deus, no versículo 12, ninguém viu jamais a Deus. E também, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, nos diz o mesmo São João. Vejam como nos diz São João, no versículo, capítulo 1 do versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Portanto, todos esses aparecimentos ou aparições de Deus aos profetas, nesse corpo angelical chamado o anjo do pacto, foi Deus em Cristo, Deus no corpo angelical de Cristo. Era uma teofania, um corpo angelical, é um corpo teofânico. E por isso é que Jesus Cristo, em uma ocasião, lá por São João, no capítulo 8, do versículo 56 ao 58, diz: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia e viu, e o viu. E se alegrou, se regozijou. E disseram-lhe os judeus: ainda não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? E lhes diz: antes que Abraão fosse, eu sou. E como era Cristo antes de Abraão, ele era um anjo do pacto. Era esse anjo que aparecia a Adão, a Abel, a Sete, apareceu a Enoque, apareceu a Matusalém, apareceu a Noé. Abraão também comeu com Abraão. Elohim, este anjo do pacto, e os dois arcanjos principais de Deus, Gabriel e Miguel, comeram com Abraão quando o visitaram, lá pelo capítulo 18 de Gênesis, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. É o mesmo que tinha aparecido a Abraão no capítulo 14 como Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Este anjo, chamado o anjo do pacto, é o mesmo Melquisedeque. É a pessoa mais importante no programa de Deus. Porque é o corpo angelical de Deus. É a imagem do Deus vivente, disse São Paulo em Hebreus no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E o lemos para que tenhamos um quadro claro de quem é Jesus Cristo, do qual comemorávamos nestes dias passados a última ceia que Cristo teve com seus discípulos. Comemoramos também a Páscoa, a qual se materializou em Jesus Cristo,
en la cruz del Calvario, morrendo na cruz do Calvário como el Cordero como o Pascual. Cordeiro Pascual. Murió en la víspera de la Pascua, como Morreu murió na véspera da cada Páscoa, Cordero Pascual allá en Egipto, como morreu cada Cordeiro Pascual lá no cual Egito, fue o qual foi sacrificado por el Padre de familia pelo pai de família para colocar la para sangre colocar en o la puerta, sangue na en porta, el dintel y los na postes de cada verga hogar, e nas hogar hebreo, ombreiras para de la preservación cada de la lar vida hebreu para a preservação da vida dos y primogênitos. para la preservación de E la vida para a de los preservação primogénitos da vida dos escritos en el primogênitos libro del escritos no Cordero, céu, no livro da que vida do venía a Cordeiro, formar la e iglesia que del viria a Señor formar Cristo, murió a igreja do Cristo Senhor en la Jesus cruz del Cristo, Calvario, morreu el Cristo Cordero na cruz do Pascual, el Calvário Cordero como de o Dios, Cordeiro Pascual, como o por lo cual Cordeiro Juan de el Deus, Bautista, cuando lo vio, pela dice, qual "He João aquí Batista, quando o el viu, Cordero de Dios diz: que quita eis el aqui o Cordeiro de pecado Deus que tira del o mundo". pecado do mundo. En él Nele estaba Dios. estava Deus em toda a sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, En Jesucristo. tudo em Jesus Cristo. Emmanuel, Dios Emmanuel, con nosotros. Deus conosco. Por lo tanto, Portanto, el cuerpo o angelical de corpo Dios angelical es de el Deus é o anjo do pacto, ese cuerpo teofánico, esse corpo teofânico, lo cual es la o imagen qual é a imagem do Deus vivente. y el cuerpo E físico o de Dios corpo es el físico de cuerpo Deus é de Jesucristo, o el cual ya corpo está de Jesus Cristo, glorificado. o qual já Para está entenderlo glorificado, claramente. para entendê-lo Y claramente. por eso es E é por isso que así que, como el ángel del assim como o anjo do pacto pacto ha estado en el trono de esteve Dios, no trono de Deus, Cristo en su cuerpo Cristo em angelical, seu corpo luego angelical, cuando depois, resucita quando y sube al ressuscita e cielo sobe ao glorificado, céu glorificado, se sentou a la diestra de à Dios, destra de sentó en el Deus, trono de sentou-se Dios. no trono de Deus. La lucha A luta era por el trono. era pelo trono. ¿Quién se sentaría Quem se sentaria en el trono de Dios no trono celestial? de Deus celestial? Satanás, o el diablo, le Satanás, ofreció los reinos de este mundo, y ou o por diabo, consiguiente, ofereceu el os trono reinos deste mundo de los reinos e, deste consequentemente, o trono dos reinos deste mundo, que viene a ser el trono que vem a ser del o maligno, trono do maligno, del cual la escritura en el do libro qual del a Escritura no Apocalipsis, livro do Apocalipse, quando se fala habla el mensaje a de la mensagem à de igreja de Pérgamo, dice que ellos diz moraban que donde eles estaba moravam el trono de onde Satanás. estava o trono de Satanás. Y de eso no vamos a explicar E mucho disso por não vamos ahora, explicar muito neste tendríamos momento que ou buscar por el agora, origen porque teríamos que buscar desse a origem trono, desse mostrá-lo, trono e e tomaria mostrá-lo, tempo, e luego tomaria tempo, mostrar como e esse depois trono mostrar como é que se esse está trono moviendo esteve se movendo y señalar e assinalar dónde onde en el día posterior no último estará dia estará esse trono y quién se e sentará quem se sentará en ese trono. nesse trono. Por cuanto estamos hablando del Porquanto Espíritu de Dios y estamos del falando do Espíritu Espírito de Deus e do Espírito do Anticristo. en el trono de Dios No se trono de sentará, Deus se sentará, pues el que pois tiene quem tem o Espírito de Deus. E por isso Cristo, na qual estava o Espírito de Cristo em toda a sua plenitude, se sentou no trono celestial. y en el trono E no trono de Satanás, de pues, se Satanás, sienta el anticristo. pois se senta o Anticristo. Ahora, Agora, 2000 años atrás, 2000 anos atrás, estavam estavam dois personagens muito importantes: Jesucristo Jesus Cristo y Judas Iscariote. e Judas Iscariotes. Jesucristo entrou o Espírito de Deus. Em Jesus Quando Juan Cristo lo entrou o bautizó. Espírito de Deus quando João Judas batizou. Iscariote E entrou em Judas Iscariotes El espíritu del entrou o anticristo Espírito do Anticristo en la última na cena última ceia do Senhor, para luego irse. para depois vender a Cristo. ir e vender a Cristo. Foi a etapa mais difícil. Foi a etapa mais difícil de Cristo, onde um de seus próprios discípulos deixa de crer em Cristo. Havia puesto su Tinha colocado o vista y su oposto, corazón a sua vista e o seu coração nos bens materiais. y quería E
queria dizer a Jesus Cristo como ele tinha que fazer com o dinheiro, com as ofertas e as coisas que se recebiam ou que recebiam. Ele era o tesoureiro. Mas também diz que ele tirava do que se recebia para ele, para o seu uso pessoal. Agora, essa é a parte triste da história de Cristo e dos seus discípulos, de que um dos seus discípulos o traiu. Era o que conhecia todos os detalhes. Sabia os lugares que Cristo ia. Sabia todo o movimento do ministério de Cristo. E sabia onde ia estar na véspera da Páscoa, depois de tomar a última ceia com seus discípulos. Mas quando entra o espírito mau, o espírito do anticristo em Judas Iscariote, o espírito do maligno, diz que o diabo entrou em Judas Iscariote. Isso está por aí por São João. Em São João nos fala disso que aconteceu, o qual é muito triste. Até para Cristo foi um momento muito triste. Mas Cristo já sabia. Cristo sabia quem o iria vender por dinheiro, pelo interesse no dinheiro. E por não estar de acordo com Cristo, não entendia o trabalho que Cristo estava realizando. Ele pensava, talvez como os zelotes, que esse movimento era um movimento que tinha que ser um movimento revolucionário e dar um golpe de Estado no governo estabelecido, vencer os romanos e estabelecer o reino de Deus. Mas no programa divino se estava levando ou realizando a parte para a redenção do ser humano, e tinha que ser assim, como o Cordeiro de Deus, e tinha que morrer. Cristo era quem sabia bem e claramente que ele tinha que morrer, e para morrer tinha que acontecer certas coisas, onde alguém próximo a ele, que lhe conhecesse todos os detalhes do ministério e da vida de Jesus, e de toda a parte administrativa, das entradas e de tudo, fosse quem o vendesse. Jesus Cristo sabia quem era desde o princípio. Em uma ocasião ele diz: não os escolhi eu a vocês 12, e um de vocês é o diabo, e não assinalou nesse momento, deixou quietinho, não tirou, não disse, vou tirar este para que não me dê problema. Ia vir uma etapa onde ele tinha que morrer e tinha que se cumprir certas coisas, onde alguns dele ia se rebelar contra Jesus, e iria entregar, ia vender e assim por diante. Estava tipificado enquanto venderam a José, os seus irmãos, assim que seria da mesma nação, do mesmo povo.
E agora, Cristo o deixou porque sabia que esse tinha uma parte que tinha que realizar. E se João ou Pedro lhe dizem, mas se você sabe quem é, tire-o. Pois Jesus podia perguntar, então você quer tomar o lugar dele? Você quer fazer a parte que ele vai fazer? Seguramente Pedro dizia, não, eu não. Ah, pois deixa-o quietinho. Ele tem uma parte para realizar, para que possa se cumprir a obra de redenção que tem o que fazer. Assim que deixa-o quietinho. Em palavras mais claras, o que lhe interessa é o dinheiro. Deixe o que ele continue fazendo a parte dele. Mas Cristo ficou calado, nunca lhe disse nada para que não lhe formasse um problema entre os próprios discípulos, porque eram muitos ciumentos e podiam causar dano. Até que em uma ocasião está Santiago e seu irmão, João e Santiago, e vão com sua mãe e dizem a Jesus, porque tinham visto o que aconteceu no Monte da Transfiguração, e vão e contam a ela, e eles já sabiam que era tipo e figura do que será a vinda do reino de Deus com o Messias para o estabelecimento do reino de Deus. E vem Moisés de um lado e Elias do outro, lá no Monte da Transfiguração, e vão depois com sua mãe, lhe contam e vão onde Jesus está e lhe diz, olhe, eu quero, e lhe pergunta, mulher, o que queres? Que desejas? E ela lhe diz, eu desejo que estes meus dois filhos em seu reino, um esteja à sua direita e o outro à sua esquerda. Ou seja, que todas as coisas que se fizessem nesse reino, o iriam dirigir Tiago, que é Santiago, e João. Ou seja, os principais no reino seriam Santiago e João, ou Tiago e João. Sempre os pais, e sobretudo as mães, desejam o melhor para os seus filhos. E hoje, Dia das Mães, as felicito para desejar o melhor para os seus filhos. E o melhor sempre é a salvação da alma dos seus filhos. Quando você, como mãe, busca a salvação dos seus filhos, e que seus filhos sigam a Deus, e sirvam a Deus, e sigam a Cristo, você está buscando o melhor para eles, como essa mãe buscava a melhor posição para os seus filhos no reino do Messias. Cristo lhe diz, podem tomar a taça que eu tenho que tomar? Eles dizem sim, porque quem está buscando uma bênção de Deus não pode olhar os problemas, não pode olhar quais são as coisas que provavelmente não lhe podem permitir obter o que querem. Quem está buscando a bênção de Deus tem que crer que para Deus tudo é possível, e para o que crê tudo é possível. Não há nada impossível para Deus, e para o que crê tudo é possível. Portanto, eles diziam, sim. E o Senhor lhe diz, sim, vocês podem. Vê? Não lhe diz que não podem, mas lhe diz, mas ao sentar à minha direita e à minha esquerda, isso não é meu dá-lo, mas a quem ou a quem está assinalado. Ou seja, que vai ser dada essa posição, mas não a eles, porque eles a pediram, mas a quem e para quem estiver destinada essa posição. Para ele estava destinada a posição de se sentar em tronos no reino do Messias, juntamente com os outros apóstolos que se sentariam em 12 tronos, todos os 12 apóstolos em 12 tronos, como os 12 filhos de Jacó também se sentam em 12 tronos, conforme ao que está mostrado no livro do Apocalipse, e nas palavras que Cristo também deu, quando diz,
Vocês que me seguiste se sentarão em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. São Mateus capítulo 19, do versículo 26 ao 28. E São Lucas no capítulo 22, do versículo 28 ao 30. E agora nos perguntamos, são 24 tronos, 12 para os patriarcas e 12 para os apóstolos. Judas Iscariote perdeu o trono, mas não se preocupem, herdou outra pessoa. Agora, acabou-se a bênção de se sentar em tronos. Aparentemente, a Escritura diz que os crentes em Cristo que foram lavados com o sangue de Cristo e foram limpos de todos os pecados, e diz, e foram feitos para o nosso Deus, reis e sacerdotes. E se são reis, vão ter tronos também. E como será isso? Não se preocupe. Quando estivermos lá no reino do Messias, veremos como vai ser. Ainda mais. Cristo em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 20 ao 21, diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo, e ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Assim que resta um trono, o trono do Messias, o trono de Cristo, que é o trono de Davi. Portanto, há uma bênção grande para os crentes em Cristo. Agora, encontramos que o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, a qual se fez carne na pessoa de Jesus, a qual tinha libertado o povo hebreu que tinha aparecido aos profetas e tinha falado através dos profetas, porque estava nos profetas manifestados. Sendo que ele é a luz, o anjo do pacto, o Espírito Santo, o verbo que estava com Deus, ele é a luz, e aquela luz verdadeira vinha a este mundo. No mundo estava, e o mundo por ele foi feito, diz em São João no capítulo 1, do versículo 8 ao 14. E diz que aquele verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso Jesus podia dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Por aí, capítulo 8, versículo 12 de São João. Assim que já vimos quem é Jesus Cristo, e a Deus ninguém jamais o viu, mas sim o unigênito Filho do Pai o revelou. Ou seja, Cristo, o anjo do pacto em seu corpo angelical, é quem lhe esteve revelando através de toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, mas usou diferentes véus de carne, que são os profetas que ele enviou a este planeta Terra, nas diferentes dispensações e diferentes eras. Porque para ele falar ao povo, tem que ter um véu de carne, através da qual se manifesta, através do qual fala. Esse instrumento está ungido com o Espírito Santo. Nele está o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E um desses ungidos com o Espírito de Deus se cumpriria a promessa da vinda do Messias. E se cumpriu em Jesus. Tão simples assim. E agora, vimos a trajetória do Espírito Santo, do Espírito de Deus, desde Gênesis até os dias de Jesus. E depois do dia de Pentecoste, desce sobre 120 que estão reunidos esperando a vinda do Espírito. E os batiza com o Espírito Santo e fogo, produz nele um novo nascimento. Pedro pega e como 3.000 pessoas recebem a Cristo como Salvador, são batizados em água e também recebem o Espírito de Cristo.
E por isso são acrescentados à igreja do Senhor. Porque somente são acrescentados à igreja do Senhor Jesus Cristo as pessoas que nasceram de novo da água e do Espírito. Assim como são acrescentados à igreja, assim como são acrescentados à família, aos filhos quando nascem. Se não nasceram, não são acrescentados. E agora, estivemos tendo, através da história da raça humana, os dois espíritos, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. O Espírito do Anticristo, que é o Espírito do maligno, ambos movendo-se. E estivemos vendo uma luta, uma batalha. E por isso é que desde a queda do ser humano no Jardim do Éden, a terra se tornou um campo de batalha. E a mente, sobretudo a mente do ser humano, se tornou o campo de batalha. E por isso há diferentes caminhos. No campo político, no campo econômico, no campo religioso também. E no campo religioso, há pessoas que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mas, o que falou Jesus Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, no capítulo 14, do versículo 6. Portanto, há um caminho que leva a Deus. É Cristo. Ele não diz há muitos caminhos e que todos os caminhos levam a Deus, mas sim, Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não é por Cristo, não se pode chegar ao Pai, a Deus. E agora, quanto ao Espírito de Cristo, que é o mesmo Cristo, mas em seu corpo angelical, Cristo é Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja. Desde o dia de Pentecoste para cá. Antes disso, sim, estava no meio dos crentes nele, num corpo de carne chamado Jesus. E agora Cristo diz em São Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 20, quando os manda pregar, fazer discípulos em todas as nações, depois diz, e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas sabemos que ele subiu ao céu e está à destra de Deus. E como pode estar... E como pode ele cumprir essa promessa que estará conosco, com os crentes nele todos os dias até o fim do mundo? Pois em Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo esteve no meio da sua igreja todo o tempo, desde que nasceu a igreja no dia de Pentecoste. E continua. Temos a promessa, temos o último dia de uma manifestação grande do Espírito Santo, assim como se manifestou através dos apóstolos, e assim como se manifestou através de Jesus, assim como se manifestou através de São Pedro, de São Paulo, dos outros apóstolos, e depois através de diferentes mensageiros. Para este tempo final, há uma promessa de que ele se manifestará em toda a sua plenitude. E há uma promessa que vai surgir no meio do cristianismo, uma grande capa catedral, ao qual foi mostrada ao reverendo William Branham. O reverendo William Branham é o homem maior que a América do Norte teve. E o profeta que teve a América do Norte, porque foi o precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João Batista. Cristo disse de João Batista, dos nascidos de mulher não houve nenhum maior que João.
Jesus o coloca como o profeta maior. Por quê? Porque foi o precursor da vinda do Messias para aquele tempo. E para o nosso tempo, temos grandes promessas. A visão que foi mostrada ao reverendo William Branham de uma grande carpa catedral e dentro dela um quartinho pequeno, e realizando atividades nessa grande carpa catedral, será cumprida no tempo final. E vai estar aí a coluna de fogo, vai estar aí o Espírito Santo, o anjo do pacto. E vai haver uma manifestação grande de Cristo em Espírito Santo no meio do cumprimento dessa visão da grande carpa catedral. Em algum lugar, no meio do cristianismo, vai se cumprir essa promessa. E aí, a terceira etapa, onde, pela palavra criadora, vão ser faladas grandes bênçãos. Vai ser confirmada a visão da carpa. Vai ser confirmado que o reverendo William Branham era o precursor da segunda vinda de Cristo. E vai ser confirmado tudo que Deus prometeu para o último dia, para o tempo final. Tudo isso vai se realizar no meio do cristianismo. Por isso é que o reverendo William Branham diz que quando os judeus virem a Cristo, a quem eles estão esperando manifestado, dirão: este é quem nós estamos esperando. E em palavras mais claras, o que faz no meio dos gentios? Verão a Elias, porque estão esperando Elias. O que faz com os gentios? O que faz com o cristianismo? É que no último dia, Cristo virá com os seus anjos, que são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. E ele vem por sua igreja, e os crentes neles, nascidos de novo, para lhe dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que o reverendo William Branham diz que a terceira etapa, quando estiver manifestada, a terceira etapa, onde o poder de Deus que foi visto manifestado através dele, em parte, será manifestado em toda a sua plenitude, diz que isto vai dar a fé para o rapto aos crentes em Cristo. Dará a fé para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia da boda do Cordeiro. E como sinal do tempo em que isto vai se cumprir, diz que virá um aperto sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar dessas bênçãos. Primeiro virá um aperto. Portanto, quando vejam, ouvirem um aperto se movendo, e que esteja também dirigida contra essa visão da carpa, recordem, lembrem-se que está muito perto essa manifestação plena de Deus. Está muito perto a adoção dos filhos e filhas de Deus. Portanto, estaremos do lado do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar do lado dos que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos os que se levantarão contra do programa de Deus em todos os tempos. Os que se colocam contra uma promessa divina,
quando se está preparando tudo para que se torne realidade, ou quando está se cumprindo essa promessa, os que se levantam contra, ou se levantarão contra, estão colocados no tipo e figura de Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés, e também colocados no tipo e figura de Judas Iscariotes. Portanto, nada queremos ter que ver com essas pessoas, mas com os que estarão do lado do que Deus prometeu para trabalhar, para que se torne uma realidade. Porque Deus atua por meio da sua igreja. Os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo são instrumentos de Deus para Deus usá-los e para realizar o programa que Ele tem de etapa em etapa no meio da sua igreja e no meio do planeta Terra. Os que estarão braço a braço em prol do programa divino prometido para o dia em que a pessoa vive, estão do lado do Espírito de Deus, estão trabalhando com o Espírito de Deus no que o Espírito de Deus está realizando através dos diferentes instrumentos que Ele tem em cada tempo. Assim será para este tempo final e para o programa de Deus correspondente a este tempo final. E os que estarão contra o programa de Deus, que se levantaram contra para criticá-lo e para tratar de evitar que se cumpra, pois estarão conectados com o espírito do anticristo. Tão simples assim. Esses dois espíritos se movem e o espírito do anticristo está contra o espírito de Cristo, do Espírito de Deus, e sempre trata de destruir a obra de Deus, o programa de Deus que Ele prometeu para cada tempo. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem não é de Deus, pois não ouve a voz de Deus, ouve melhor a voz do espírito do anticristo. É como nos dias de Micaías, onde para aquele tempo o profeta Elias tinha dito que Acabe ia morrer, e os cães iam lamber o seu sangue. O profeta Elias já tinha ido, mas a profecia ficou no meio do povo. E chegou o tempo em que houve uma batalha assinalada que tinha que se realizar de Israel, o reino do norte, contra os seus inimigos, e ele pediu ajuda ao rei de Judá, que era Josafá, temeroso a Deus. Acabe era idólatra, sua esposa era Jezabel, e serviam aos ídolos, mesmo que fosse um judeu, um hebreu, Acabe. E agora, todos os profetas de Acabe profetizavam que fosse a guerra e que ia se sair bem e que ia ter a vitória. E Josafá, o rei de Judá, viu tudo isso, mas não estava de acordo. Esses eram os profetas de Baal, profetas que também falavam e diziam que falavam em nome de Deus, em nome do Senhor. E Josafá pergunta a Acabe: mas não tem nem algum outro profeta, algum profeta do Senhor?
E E Acabe diz: sim, tem um, mas sempre me profetiza mal. Não me interessa esse, Não me interessa esse, não quero saber dele. Sempre tudo o que profetiza é mal para mim. É que algumas vezes pensam mais no bem-estar do que na palavra de Deus. E então, diz Josafá, manda buscar para escutar o que ele diz. O manda buscar, e quem vai lhe buscar? E quem vai lhe buscá-lo diz: todos os profetas estão dizendo que vai se sair bem o rei Acabe, que vá à batalha. Fala você da mesma forma, não vais falar diferente. É que pensava que a maioria é a que manda, e que um só profetizando diferente dos demais não teria credibilidade, ou não estaria dizendo a verdade. E Micaías diz: o que Deus me disser, isso é o que eu vou dizer. E o levam, mas então começou dizendo como os demais profetas diziam, e o rei diz: não te hei dito que me digas a verdade sempre? O que Deus diz? Então não gostou que dissesse da mesma forma que os demais diziam. É que queria provar a Josafá que sempre profetizava mal contra o rei Acabe. E agora, se ouve Josafá dizendo que vai à batalha e que vai ter a vitória, e diz: mas olha, está te profetizando bem. E então diz que lhe diga a verdade. Então lhe diz: vi Israel esparramado como ovelha, ou espalhado como ovelha, sem pastor. E depois lhe diz: vi Deus sentado. Capítulo 22 do livro dos Reis, e aí pode encontrar. Primeira de Reis, do versículo 13 em diante. E Micaías diz: vi Deus sentado em seu trono, e via à direita e à esquerda os exércitos do céu. E Deus pergunta: quem irá? Porque tinha chegado o tempo para morrer. Vamos ler para que vejam que capítulo 22 do versículo 19 e em diante de 1 de Reis diz: então ele disse: ouve, pois a palavra do Senhor. Eu via o Senhor sentado sobre o seu trono, e todo o exército dos céus estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E o Senhor disse: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Galaade? E um dizia de uma maneira e o outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Quando diz sair um espírito, lembre-se ou recorde, é um personagem de outra dimensão, parecido aos personagens desta dimensão terrena, mas de outra dimensão, porque um espírito é um corpo de outra dimensão, parecido aos corpos dos seres humanos. E então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca
eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas. E lhe disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. E agora, pois eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Por permissão divina, porquanto Acabe tinha se rebelado contra Deus, permite que um espírito de mentira, juntamente com todo o exército desse espírito de mentira, vão ao rei Acabe e vão aos profetas de Acabe e entrem neles e comecem a profetizar, ungidos com esse espírito de mentira, e comecem a profetizar que vão à batalha, que Acabe vá à batalha e que vai se sair bem, a qual era mentira, ia se sair mal. E então Zedequias, filho de Kenanã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Assim que estes criam e diziam que eram profetas de Deus, do Senhor. Também, mas com o espírito de mentira, profetizando mentira. Estavam fora da palavra que Deus tinha falado por meio do profeta Elias. Não pode contradizer um profeta o que o outro profeta já disse pela palavra de Deus. Portanto, quem tinha a palavra de Deus verdadeiramente era Micaías. Foram à batalha, feriram a Acabe e morreu. Mesmo que ele tratou de evitar que se cumprisse, vestiu-se diferente para que não se dessem conta que era o rei. Mas quando estava fugindo, uma flecha que lhe foi lançada acaso chegou a ele e o feriu. E o levaram no carro até a certo lugar, ao lugar de Jerel, e ali morreu. E os cães estavam lambendo o seu sangue, o sangue dele, como foi profetizado pelo profeta Elias. O espírito de Elias veio à terra em diferentes ocasiões, em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista e no reverendo William Branham. E está prometido vir pela quinta ocasião. As coisas que foram ditas pelo reverendo William Branham sob a unção do Espírito Santo. É a palavra do quarto Elias. E como disse o quarto Elias, assim vai se cumprir. E qualquer pessoa que fale contrário não estará falando com o mesmo Espírito de Deus que falou o Espírito de Elias em sua quarta manifestação. Micaías estava falando com o mesmo Espírito, porque estava falando de acordo ao que estava profetizado. E assim será também para o nosso tempo. As coisas vão acontecer como foram profetizadas pelo Espírito de Deus no ministério profético de Elias por quarta ocasião. E todos os que estarão de acordo com o que foi profetizado verão que assim será cumprido tudo o que Deus falou por meio do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim que você tem que ver de que lado você se coloca, ou do lado do Espírito de Deus, ou do lado do Espírito do Anticristo. Depois o Espírito do Anticristo vai se encarnar no homem do pecado no último dia, conforme as profecias.
Conforme a segunda de Tessalonicenses capítulo 4, nos fala do homem do pecado, ao qual vem por obra do maligno. Neste tempo final, o espírito do anticristo, desde o tempo dos apóstolos, estava se movendo e causando dano no meio do povo. Mas depois se encarnaria, depois teria seus verros de carne através dos tempos. E no último dia se encarnará totalmente num homem. E o espírito do anticristo, então, já obrará e fará o que está profetizado para o último dia. Mas a promessa é que tudo vai acontecer como foi dito pelo Espírito Santo através da manifestação do ministério de Elias por quarta ocasião. E vou mostrar algo aqui para que estejam conscientes do que vai acontecer. E diz: este livro dos 7 selos do Apocalipse, pregado em diferentes conferências pelo reverendo William Branham, diz, na página 146 do livro dos selos, diz: mas quando o Cristo vier, uma espada sairá da sua boca, como um relâmpago. O que é isso? A palavra saindo da sua boca sendo falada. Sairá e aniquilará os seus inimigos e expulsará o diabo, cortará todo o demais, e as suas vestimentas será salpicada em sangue, e sobre sua coxa estará escrito o verbo de Deus. O verbo, a palavra, o anjo do pacto, o qual se fez carne 2000 anos atrás. Diz, amém. Ele vem com seu exército do céu. E agora o outro cavaleiro do outro cavalo branco, que é o anticristo, diz: esse cavaleiro do cavalo branco esteve na terra todo o tempo. Ele mudará de anticristo e quando o fizer, será o falso profeta. E agora, continua dizendo, primeiro foi o anticristo, depois espírito, depois o falso profeta, depois, quando o diabo for lançado do céu, se encarnará nele, ou seja, se encarnará no falso profeta. Em seguida, é o falso profeta, mestre de doutrina falsa. Depois será o diabo mesmo encarnado. Vê você? E ao mesmo tempo que o diabo caia do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora, podemos ver que há algo grande que vai acontecer neste tempo final. Há outro lugar onde nos diz: agora vemos que foi lançado à terra e se encarna como o espírito do anticristo em um homem. Página 252. Tudo isso vai acontecer, como disse o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. Não vai ser de outra forma. Portanto,
Temos que estar atentos temos que estar atentos a lo que já foi ao profetizado que já foi profetizado que estará sucedendo. que estará acontecendo. Na página 352, Na página 352 diz: e acontecerá que no tempo quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelos. Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus. Portanto, na forma que foi profetizado que acontecerá, assim vai acontecer. O cristianismo está esperando a vinda do Senhor. E a única esperança que há para o ser humano é a vinda do Senhor. Porque nos termos econômicos, pelo que se vê, não há futuro econômico para as pessoas. E pelo que se vê, no aspecto das condições do planeta Terra, não há futuro para o planeta Terra pela situação dos problemas do meio ambiente, do aquecimento global e outros problemas. A contaminação dos rios, dos mares e assim por diante. Por causa dos químicos e outras coisas que contaminaram as águas dos rios e dos mares. O aquecimento global está causando o derretimento dos polos, das calotas polares. E isso é um problema grave para o planeta Terra e seus habitantes. Também os terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões e a ameaça de uma terceira guerra mundial. Tiram a esperança de qualquer pessoa, mas há uma esperança para o ser humano, e é a segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, essa é a única esperança real para os crentes em Cristo. Não há outra esperança real para os seres humanos. Em algum momento vai começar o lapso chamado a grande tribulação, onde juízos divinos vão cair sobre o planeta Terra, como caíram sobre o Egito. E Egito chegou a quebrar, falência, no tempo que as pragas caíram, e isso foi no tempo de Moisés. E para o tempo dos ministérios de Moisés e Elias, as duas oliveiras, as pragas vão se repetir, conforme Apocalipse 11. E conforme a outras passagens bíblicas, essas pragas voltarão a ser manifestadas. São também os juízos divinos que cairão sobre a raça humana. A mesma natureza vai estar produzindo problemas, pragas e assim por diante, como foi no tempo de Moisés. Para os que estarão com o espírito do anticristo, os juízos divinos os esperam. Para os que estão com o Espírito de Deus, as bênçãos de Deus estão assinaladas para serem derramadas sobre essas pessoas. Essas são as pessoas que serão transformadas e levadas com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Essas são as pessoas que estarão esperando a vinda do Senhor para a transformação e rápido. Essas são as pessoas que estarão mencionadas ou que são credores à Escritura
a esta escritura de Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21, que diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, a glória pelo poder da qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para transformar nossos corpos e para ressuscitar os mortos crentes nele, ressuscitá-los em corpos eternos, assim como ressuscitou Lázaro, seu amigo. Ele tem poder para nos transformar e nos dar um corpo semelhante ao seu, um corpo glorificado como o seu glorificado, ao qual é imortal, o qual é incorruptível e o qual é jovem para toda a eternidade. Esse é o tipo de corpo que eu estou esperando. Esse é o tipo de corpo que ele prometeu para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Por isso é importante estar conscientes de que lado estamos em pé. Do lado do Espírito de Deus ou do Espírito do Anticristo? Recordem, uma apertura está profetizada, o profetizado que virá contra os crentes em Cristo, contra os que estarão do lado do Espírito de Deus. Mas isso é normal. A Cristo o perseguiram ou crucificaram, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo também os perseguiram e mataram muito deles. São João foi o único que morreu de morte natural. A São Pedro o crucificaram de cabeça para baixo. A outros o apedrejaram. A outros os decapitaram, como a São Paulo ali em Roma, e assim por diante. A igreja do Senhor Jesus Cristo a perseguiram e a perseguiram em diferentes tempos e continuarão a perseguindo. Portanto, o importante é que estejamos do lado do Espírito de Deus, do qual Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E como estaria? Em Espírito Santo, guiando a sua igreja, a qual esteve passando de era em era, de etapa em etapa, e em nosso tempo se encontra na etapa da era da pedra angular. Esse é o lugar onde estão chamados a estar todos os crentes em Cristo, esperando a vinda do Senhor e sua transformação. É a era de ouro, a era paralela à da primeira vinda de Cristo. A era paralela também ao tempo de Noé. A era paralela ao tempo de Abraão e de Ló. Pois Cristo disse que será como nos dias de Abraão e que será também como nos dias de Ló e que será também como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. O dia em que o Filho do Homem se revelará e se manifestará. Portanto, será um tempo paralelo ao tempo para a vinda do Filho do Homem, para a vinda do Filho de Deus, para a vinda do Senhor. E serão bem-aventurados os que estarão em pé diante do Filho do Homem no último dia. Se encontrarão ao lado do Espírito de Deus, na obra correspondente ao último dia, e na etapa ou era correspondente ao último dia, onde o Espírito de Deus estará atuando, estará se manifestando por meio desse instrumento, do seu instrumento correspondente ao último dia, estará se manifestando por meio de sua igreja no último dia, onde cumprirá todas as promessas que ele fez para a sua igreja, para dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estarão escutando a voz de Cristo, como leão,
clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes, e dando assim a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos o que é o Espírito de Deus e o que é o Espírito do Anticristo. Em forma rápida, tocamos este tema. Mas há mais. Há muito que se pode se falar, mas nos falta tempo. E em outras ocasiões falaremos. E já quando se estiver na terceira etapa, no cumprimento das promessas de Deus para este tempo, haverá mais informação sobre esses dois temas, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. O importante é estar do lado do Espírito de Deus. Isso identificará a pessoa como parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, como um membro desse corpo místico de crentes. Que Deus os abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E com vocês, o reverendo José Benjamin Pérez. E nas diferentes nações, o ministro correspondente.